seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar um pouco do novo conteúdo de história. Então pegue seu livro e abra na página de número 58. O capítulo 7 tem como título Memória Pessoal e Familiar. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é memória. Você sabe aí que está assistindo o que é a memória? Memória nada mais é do que a capacidade de você adquirir, armazenar e, quando for preciso, você relembrar aquilo que aconteceu. A memória é muito importante, porque você consegue lembrar através dela de coisas que, por exemplo, aconteceram, fatos, uma visita que você fez, ou quem sabe, por exemplo, conteúdos que você estudou. A memória você utiliza para tudo que acontece no seu dia a dia. Imagino que você já tenha ouvido falar daquele jogo que é bastante conhecido, o jogo da memória. Você já parou para pensar por que esse jogo tem esse nome? Bem, o jogo tem esse nome porque já diz alguma coisa, você vai ter que lembrar de alguma coisa, porque a memória é você lembrar de algo que aconteceu ou alguma coisa. Bem, esse jogo você já sabe, você vai virando as cartas até achar a carta que é igual uma da outra. E ele é um jogo muito divertido que você pode brincar com a família inteira. Esquecer alguma coisa é um processo mental que faz parte da nossa memória. Porque imagina você conseguir arquivar tudo. Muitas vezes você acaba realmente esquecendo de alguns detalhes, de algumas coisas que não são tão importantes. O nosso cérebro, ele faz esse descarte. Hoje eu trouxe para vocês a minha agenda mensal. Ela eu posso apagar, se caso for preciso, e eu anoto os meus compromissos mais importantes do mês. É muito importante eu ter essa agenda porque ela me ajuda na hora de um compromisso, para eu não esquecer, eu anoto certinho cada detalhe. Por mais que eu tenha uma memória boa, mesmo assim eu prefiro anotar tudo para não esquecer, não ter jeito de esquecer de nada. A memória também nos ajuda a aprender coisas novas, porque sem ela nós acabamos esquecendo o que já aconteceu. Por exemplo, você já parou para pensar? Hoje você teve a aula de um tal conteúdo e amanhã você vai dar continuação, mas sem a memória você não conseguiria lembrar o conteúdo que você estudou no dia anterior. Então a memória nos ajuda a aprender coisas novas também. É lógico que a gente não consegue lembrar de tudo que já aconteceu na nossa vida. Como eu falei pra você, o nosso cérebro faz um descarte daquelas coisas que não são tão importantes e ela lembra os pontos que são primordiais, que são essenciais. Por exemplo, eu não lembro muito como era a minha infância. Eu lembro de alguns detalhes, de alguns momentos que foram importantes pra minha vida. E você que está aí assistindo, talvez não lembre do dia exatamente que você levantou e começou a caminhar, por exemplo. Mas tem fatos da sua infância que já passaram que você lembra que são os mais importantes. Como eu falei, nós sempre recordamos aquilo que é importante. Você já parou para pensar como seria se a gente todos os dias esquecesse, por exemplo, de como se escovam os dentes, como se toma banho, se coloca roupa? Seria muito difícil de viver. Graças à memória, nós conseguimos não precisar ser explicados de como fazer essas coisas todos os dias. E nós também podemos usar a memória para relembrar coisas que nos trazem um grande sentimento, um sentimento de muita alegria, ou quem sabe um momento que não foi tão legal. Mas a memória nos ajuda justamente a isso, a lembrar coisas que já passaram e que são importantes. Nossa aula chegou ao fim, mas espero que você consiga lembrar de momentos que foram felizes para você. Quem sabe quando a gente ainda estava dando aula, quando você ainda estava pertinho dos seus colegas, relembre esses momentos e seja feliz e grato pelos momentos que já aconteceram. Eu te vejo na próxima aula, tá bom? Tchauzinho pra você!